Olá, olá você, querido aluno, querida aluna. Hoje estamos aqui para continuar o nosso curso de Direito Penal da parte especial e com a segunda aula dos crimes contra a administração pública, com os crimes dos artigos 312 e 313 do Código Penal, que são os crimes de peculato, né? A primeira aula, que foi a aula do artigo 327, que é o conceito de funcionário público. Então hoje nós teremos a aula sobre peculato. Bom, quanto a peculato, uma primeira anotação que é importante nós fazermos é que o peculato, ele é dividido, nós vamos encontrar algumas modalidades de peculato no Código Penal. Então nós teremos aqui o peculato doloso e o peculato culposo. Então a primeira modalidade, doloso, e o peculato culposo. Dentro do peculato doloso, nós vamos encontrar 4 tipos de peculato, né? 4 tipos, vamos colocar aqui os 4. O primeiro, que é o chamado peculato apropriação. O segundo, que é o peculato desvio. O peculato furto, também chamado de peculato subtração. E o peculato mediante erro de terceiro, mediante erro de outrem, Então esses são as 4 modalidades de peculato doloso, além do peculato culposo, que é o que nós estudaremos hoje, né? Então vamos lá para a primeira parte, que é o artigo 312, né? O artigo 312, o texto. Primeiro ali o caput, né? O caput que fala apropriar-se, que é o verbo, né? O núcleo, a conduta principal aqui, que é apropriar-se. Apropriar-se o funcionário público aqui é o sujeito ativo, né? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, que aí seria o objeto, né? O objeto material do delito. Esse objeto, dinheiro, valor, pode ser público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E ainda nós temos o parágrafo 1º, que aplica-se a mesma pena, ou seja, esta pena aqui, né, de 2 anos a 12 anos e multa. Se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se aqui da facilidade que lhe proporcione a qualidade de funcionário. Bom, vamos então estudar essas 2 primeiras modalidades. O bem jurídico protegido é a administração pública, né? A administração pública, que é o bem jurídico protegido, especificamente aí no que se refere ao patrimônio, né? Como a gente viu, o peculato tem a ver com patrimônio, que é a questão do bem, vamos voltar aqui, né? A questão do dinheiro, olha lá, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, né? Então esse é o bem jurídico, na verdade, o patrimônio, sendo que esse patrimônio pode ser um patrimônio de natureza pública ou um patrimônio de natureza particular, que esteja sobre a tutela, né, a guarda da administração pública. E a moralidade, né, a administração pública, então o patrimônio e a questão da moralidade da administração pública. O sujeito ativo da conduta, que é quem é o autor da conduta do crime de peculato, como é um crime próprio, né, o artigo 312, crime próprio são aqueles que têm uma condição especial para ser o sujeito ativo da conduta, e aqui a condição especial é ser funcionário público, né? Então tá aqui, ó, apropriar-se, conforme nós vimos, apropriar-se o funcionário público. Então essa é a condição especial de quem pode ser o autor do crime de peculato, né? Então o sujeito ativo é o funcionário público, porque o tipo penal ele exige essa função de funcionário público. Professor, e o particular? O particular, aquele que não é funcionário público, o chamado de extraneus. Quem não assistiu a minha aula do artigo 327, eu aconselho que assista primeiro a aula do artigo 327, que eu explico esse conceito de funcionário público. O particular, professor, aqui, o particular, ele pode ser autor do crime de peculato? Ah, bom, ele pode, o tal do extraneus, né? Particular também chamado de extraneus.
extraneus. O extraneus pode ser sujeito ativo do crime de peculato? Pode, desde que ele seja coautor. Então, o que é coautor? Desde que ele esteja junto com um funcionário público, esteja junto e saiba da condição que essa outra pessoa, ela é funcionária pública. Então, o particular, ele pode ser somente coautor ou então partícipe. Partícipe. Coautor é aquele que pratica o verbo, né? Aquele que vai praticar o núcleo, que é o desviar, é o furto, enfim, é a apropriação, né? E o partícipe é aquele que auxilia materialmente, ou induz, ou instiga, né? É o partícipe. Então ele pode, o particular, estar presente. Lembrando que desde que este particular conheça, saiba que a outra pessoa ela é funcionária pública, porque é assim que diz lá o nosso artigo 30 do Código Penal. Quem é o sujeito passivo, né? Quem é a vítima desse crime? Primeiramente, sempre vai ser o Estado como vítima primária. E depois, a pessoa física ou a pessoa jurídica que for proprietária do bem. Porque nós vimos lá que o peculato, ele pode ser praticado pelo funcionário público contra um patrimônio de natureza pública, ou seja, um bem que pertence à administração pública, ou um bem que pertence à natureza particular, desde que esteja sobre a posse da administração pública. Então, essa pessoa física ou jurídica que é proprietária do bem, que foi desviada, que foi furtada, que foi apropriada pelo funcionário público, ele também será sujeito passivo, também será a vítima, mas não é a vítima sempre secundária desta conduta, né? Questões de concurso aí, vamos dar uma olhada. Primeira questão, de acordo com a jurisprudência sumulada do STJ, a elementar do crime de peculato não se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público. O que isso quer dizer? O particular, então, não vai responder pelo peculato quando ele estiver junto com um funcionário público? Não, né? Então essa está falsa, está incorreta. Comunica-se sim, acabamos de ver que o particular responde também pelo peculato, desde que ele saiba que a outra pessoa é funcionária pública, né? A segunda questão, a circunstância elementar do crime de peculato se comunica ao coautor ou partícipe, mesmo que esses não integrem o serviço público. Essa aqui está verdadeira, né? Porque a circunstância elementar, que é lá a condição de funcionário público, vai se comunicar aos coautores e partícipes que não integram, ou seja, que sejam particulares, os tais do extraneus, conforme nós vimos. Terceira questão, o particular que, em conjunto com a esposa, funcionária pública, veja, é a esposa que é funcionária pública, né? Apropriar-se de bens do Estado, responderá pelo peculato, ainda que não seja membro da administração. Peculato é crime funcional impróprio, afiançável e prescritível. Essa aqui está também correta, verdadeira, né? O peculato é crime funcional impróprio, né? A gente viu lá na aula do artigo 327 que o crime funcional impróprio é aquele com a qual, se a pessoa não for funcionária pública, ela vai responder por um outro crime comum, né? Pelo furto, pela apropriação indébita, enfim. É afiançável também e é prescritível, sim, esse crime. Então, o particular está verdadeira. A última questão, mesmo aquele que não é funcionário público poderá responder por crime de peculato. Está correto? Sim, está correto, é verdadeira também essa questão. Bem fácil, né? As modalidades de peculato, conforme nós falamos lá, nós temos o peculato apropriação, que é o peculato do caput, lá da primeira parte, conforme nós vimos aqui, vamos voltar. Aqui, peculato, esse peculato aqui do caput, apropriar-se o funcionário público. Nós temos o peculato desvio, que é o caput segunda parte, que é aqui, de que tem ou desviá-lo, então é essa segunda parte aqui, ó, que é o peculato desvio, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E nós temos o peculato furto, ou também chamado pela doutrina peculato subtração, que é o parágrafo 1º. Vamos voltar ali no parágrafo 1º, que é este aqui, ó.
este parágrafo primeiro, que é o peculato furto ou subtração. Está aqui, né? Qual é o verbo? Ó, subtrai, que é o mesmo verbo que a gente estudou no furto, que nós estudamos lá no artigo 155. Então, esse é a outra modalidade de peculato, né? O peculato apropriação, peculato desvio e o peculato furto. As duas primeiras modalidades, que é o peculato apropriação e o peculato desvio, eles são chamados aí pela doutrina, essas duas aqui, de peculato próprio. Peculato próprio. E aqui, essa terceira, a terceira, que é o peculato furto, subtração, é chamada de peculato impróprio. Isso é importante, essa classificação doutrinária, porque vez ou outra cai aí nos concursos, né? Vamos lá para a explicação, para a tipicidade objetiva de cada uma dessas formalidades de peculato. A tipicidade objetiva? Bom, nós vamos ter aqui o que é a tipicidade objetiva, né? É o estudo das palavrinhas que formam aí o crime, o tipo penal, né? Então, a tipicidade objetiva, nós temos aqui primeiramente o verbo, né? O verbo que é o núcleo tipo penal, que é apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então vamos explicar cada uma dessas palavrinhas aqui que eu deixei em letra maiúscula para vocês saberem o que quer dizer, né? O que é o apropriar-se? Apropriar-se significa fazer sua a coisa que é de outra pessoa, né? Então apropriar-se é você inverter o ânimo sobre o objeto, né? Apropriar-se é o funcionário público, em razão do cargo, ele já tem a posse do objeto. Então o funcionário público, para se apropriar, já tem a posse, lá em razão do seu cargo. Então, lá na sua repartição pública, já tem a posse, por exemplo, de um tablet, um celular, já está lá, porque esse tablet foi penhorado, por exemplo, pela justiça. E o funcionário ali do fórum já está com a posse desse celular, desse tablet lá. E aí, ele, já tendo a posse desse objeto, ele age como se proprietário fosse, invertendo o dolo sobre a coisa. Como assim invertendo? Ele começa a agir como se proprietário fosse. E aí ele vende esse bem, ele doa esse bem, enfim, ele faz uma troca, uma permuta com esse bem. Então por isso que é a apropriação, né? Ele passa a atuar sobre esse bem como se ele fosse, desde que a posse seja em razão do cargo. Porque se não for em razão do cargo, não cabe o peculato. Em razão do cargo público. Em razão do cargo público. Então, assim, pode-se cometer, como eu dei esse exemplo do celular, pode ser o veículo, né, o motorista lá da repartição pública que tem a posse do cargo e ele vende o cargo e o carro, ele doa esse carro, né? O carteiro dos correios que tem a posse das correspondências, das cartas, ele também age como se fosse proprietário dessas cartas, enfim, né? O funcionário lá de uma repartição pública que tem dinheiro lá, porque ele arrecadou dinheiro numa fiscalização, numa cobrança, ele pega esse dinheiro para si, né? Então esse seria o que é a apropriar-se, né? Passa-se a agir como se proprietário fosse. Lembrando essa questão que já tem a posse em razão do cargo, já tem a posse do objeto material, né? Esse objeto material, que é o que recai a conduta do apropriar-se, que são esses três aqui, ó: dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, né? Lembrando que bem imóvel está fora, é só bem móvel, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Sendo esse bem público, ou seja, o bem particular. Bem público é pegar o computador que é da administração pública, o computador que a repartição comprou, né? Que a repartição comprou e está lá para ele trabalhar. E ele age como se proprietário fosse desse computador e vende o computador. Mas pode ser o computador de alguém, de uma pessoa particular, como esse exemplo aí que eu dei do computador penhorado num processo judicial
e está lá na repartição pública e o funcionário pega esse computador particular e desvia vendendo ou doando o computador, né? Então essa questão de que tem a posse, quer dizer, ele tem a disponibilidade jurídica da coisa, desde que seja em razão do seu cargo. E aí ele pode se apropriar para isso, para qualquer situação, né? Qualquer outra causa, né? E temos aí também a questão do desvio, né? Desviar em proveito próprio ou alheio. Vamos ver aqui, temos questões de concurso, né? Que é a primeira questão da Polícia Civil de Goiás. Sobre o crime de peculato, verifica-se que na modalidade apropriação pode se dar em favor de terceira pessoa. Sobre o crime de peculato, verifica-se que na modalidade apropriação pode se dar em favor de terceira pessoa. E aí, está verdadeiro ou está falso? Está verdadeiro, né? O crime de peculato em apropriação pode se dar sim, não só para ele, para o próprio funcionário público, como para também terceira pessoa, né? Vamos voltar aqui, ó, desviar em proveito próprio ou em proveito alheio. O alheio é essa chamada terceira pessoa, né? Voltemos lá. Segunda questão. O objeto material do crime peculato ou apropriação pode ser dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel ou imóvel, sempre de natureza pública, que tem o funcionário público a posse em razão do cargo. E aí, está verdadeiro ou está falso? Falso, né? Por quê? Está falso? Porque tem aqui, ó, o imóvel cabe? Não, não cabe. Acabamos de ver aqui que é só bem móvel. O imóvel não entra. Então, essa está falsa. Terceira questão, no crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito, mesmo que a vantagem oferida pelo agente não seja de natureza econômica. E aí, está verdadeiro ou está falso esta aqui? Pode ser uma vantagem moral? Pode ser não seja de natureza econômica? Sim, essa aqui está verdadeiro, né? Parcela da doutrina e defende que o proveito precisa ser uma vantagem patrimonial, podendo constituir-se também em vantagem moral. Então isso tem doutrinadores que defendem a possibilidade dessa vantagem moral, não exclusivamente financeira, não só dinheiro, pode ser outro tipo de vantagem. Uma questão importante que eu não anotei aqui, mas é que o Código Penal, quando ele fala que em qualquer outro bem móvel, né, o Código Penal, o que ele faz? O Código Penal equipara bem móvel à energia elétrica. Então ele diz que a energia elétrica é bem móvel. Portanto, se o funcionário público se apropria de energia elétrica, o Código Penal vai entender que a energia elétrica é um bem móvel. E se é um bem móvel, é passível de interpretação no sentido que a energia ela possa figurar como objeto material do crime de peculato. Então, se um funcionário público, por exemplo, faz um gato lá o gato faz a ligação clandestina de energia lá com a energia do poder público para apropriar-se para ele dessa energia. Ele vai praticar o peculato, porque a energia elétrica é equiparada aí ao chamado bem móvel. Quanto ao peculato apropriação, o peculato apropriação, ou apropriar-se, né? O apropriar-se, que é, bom, já falei, né, sobre isso, a apropriação, a posse que tem em razão do cargo, né? Já expliquei o que é se apropriar, já expliquei que ele tem que ter a posse quer dizer, anterior, né? A posse legítima, legal do bem em razão do seu cargo, né? Questões de concurso sobre isso. Vai, primeira questão. Caio entrega a Tício, seu amigo e funcionário do Detran,
uma quantia em dinheiro para que este último pague uma multa naquele órgão. Tício, no entanto, apropria-se do dinheiro. Nesse caso, Tício deverá ser responsabilizado pelo crime de... Qual é o crime que ele vai responder? Qual é o crime? É o crime de apropriação indébita, é o crime de peculato furto, de peculato apropriação ou de peculato mediante erro de outrem. É aqui o peculato furto. Por que é o peculato furto? Porque o Tício aqui, ele não tinha o valor em razão da sua função. Veja só, aqui não está falando que Tício pegou esse dinheiro porque ele é funcionário público, mas ele pegou o seu dinheiro só porque ele é amigo. Não tem nada a ver com a posse desse dinheiro em razão do cargo. Como não tem nada a ver com isso, não será a apropriação, porque a apropriação, a posse tem que ser anterior, conforme nós vimos aqui. A posse, para se apropriar de um bem, tem que ser anterior e de forma legítima e desde que seja em razão do cargo. Nessa questão aqui não é em razão do cargo, por isso é o chamado peculato furto. Segunda questão. Polícia Civil da Bahia, da CESP, de delegado. Constitui pressuposto material dos crimes de peculato, apropriação e peculato desvio, em suas formas dolosas, a anterior posse do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem imóvel, público ou particular, em razão do cargo ou da função. Pressuposto material do peculato, apropriação e do peculato desvio. É isso aqui? Anterior posse do dinheiro, do valor, público ou particular em razão do cargo da função? É exatamente isso, né? Então está verdadeira essa assertiva aqui do CESP. Vamos continuar. O peculato desvio. Vamos falar sobre o peculato desvio. O que seria o peculato desvio? O peculato desvio, o desviar, né? Vamos lembrar que vamos voltar lá para o crime, né? Aqui, o peculato desvio é essa partezinha aqui, ó. Ou desviá-lo em proveito próprio ou de outro. Então é essa segunda parte aqui. Vamos voltar lá. Peculato desvio. O verbo aqui, o verbo, o núcleo, que é o desviar, que é a conduta. O que é desviar, né? Aqui não é mais se apropriar, né? Aqui se apropriar para si ou para terceiro. Aqui é desviar. O desviar significa dar destinação diversa. Dar destinação diversa. Alterar o destino do bem que está sobre o poder do funcionário público, né? Então o funcionário público, ele pega o objeto, emprega o objeto em um fim diferente da sua destinação original, com o intuito, né? com a intenção de beneficiar a ele próprio ou a beneficiar a terceiro. Então, por exemplo, o funcionário público que paga alguém com dinheiro público por serviço não prestado, ou um objeto pega o dinheiro público que ele tem a guarda, para ajudar um amigo, por exemplo, né? Então isso seria o desvio, né? Ele pega o que deveria ter uma destinação e dar uma outra destinação, desde que seja também, né? Também é previsto desvio em proveito próprio ou em proveito alheio, que é em proveito de terceiros. Então, o desvio em proveito próprio de terceiros pode ser em proveito dele ou de um particular. Lembrando que se ele desvia um dinheiro, um valor, um bem imóvel em proveito da própria administração pública, não é da própria administração pública, não é o crime de peculato. Aí será que crime? O crime do 315 do Código Penal. Vamos pressupor que ele pega lá um dinheiro que era para ser aplicado na cultura e aplica esse dinheiro em outra pasta, no esporte. Bom, ele desviou, era um dinheiro específico para a cultura, mas ele acabou aplicando esse dinheiro aqui no
esporte. Ele está desviando em proveito próprio ou em proveito de terceiro, de alheio? Não, ele está desviando aqui em prol da própria administração pública. E se ele desvia em prol da própria administração pública, o crime é o crime do 315 do Código Penal, que é o emprego irregular de verbas ou de rendas públicas, não é o peculato. Então esse proveito da própria administração pública não será o 312 do Código Penal, mas sim o 315 do Código Penal, que nós vamos estudar posteriormente, né? Lembrando que esse dar destinação diversa, né, esse desvio, né, o proveito ele pode ser proveito material, igual nós falamos lá da coisa, objeto, dinheiro, ou também em proveito moral, né, em proveito moral, como, por exemplo, a obtenção, o que seria proveito moral? A obtenção de prestígio, né? A obtenção de alguma vantagem política, por exemplo, também caracterizaria aí o desvio, né? Lembrando também da questão da posse, né? Que ele tem que ter a posse, da mesma forma que o peculato apropriação, o funcionário público ele tem que ter a posse da coisa em razão do cargo, né? A posse da coisa em razão do cargo, porque se não for em razão do cargo, não ocorrerá esse crime, vai ocorrer qualquer outro crime, um crime comum lá, por exemplo, da apropriação indébita, enfim, mas não o crime de peculato, né? Algumas questões aqui de concurso, promotor de justiça, vamos lá, servidor de autarquia municipal que desvia dinheiro da entidade mediante pagamento de benefício a quem sabidamente não tem esse direito, comete o crime de peculato desvio, né? A autarquia faz parte da administração pública, né? É um daqueles entes da administração pública indireta, que a gente já estudou na aula de 327. Então, a autarquia é a administração pública. Então, o servidor, ele é funcionário público, servidor municipal, que desviou o dinheiro dessa entidade, que é uma entidade pública, mediante pagamento de benefício a quem sabidamente, ou seja, com dolo, ele sabe que a pessoa não tem esse direito, e mesmo assim ele paga. Comete o peculato desvio? Sim, né? Porque ele está dando destinação diversa da que deveria ser dado o dinheiro em proveito alheio, né? Em proveito de terceiros, conforme nós vimos que é a possibilidade desse crime. Segunda questão. Sobre o crime de peculato, verifica-se que na modalidade desvio não admite coautoria. No peculato desvio não admite? Aonde que está escrito isso que não admite? Lógico que admite, né? Então essa aqui está falsa, essa assertiva. Continuemos. Vamos lá para o peculato furto. O peculato furto ou peculato subtração, que é aquele previsto no parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º, vamos voltar aqui para ver lá o nosso parágrafo 1º. Olha lá o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, ou seja, ele não tem a posse antecipada, legítima, legal, do dinheiro, do valor ou bem, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito, novamente, em proveito próprio ou alheio. E aí a importância é valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então voltemos lá para o peculato, furto, subtração. A primeira situação aqui que é nós analisarmos o núcleo, né, o verbo, que é subtrair. O que é subtrair? Subtrair é o furto, né? Subtrair é furtar, subtrair é tirar, subtrair é desapossar, né? Retirar a posse de quem já tem, de quem tem a posse, né? Com o dolo chamado dolo de assenhoreamento, né, do bem. Então, por exemplo, um funcionário público, ele vai abrir o cofre da repartição pública em que ele trabalha, ele não tem a posse daquele bem, abre o cofre e leva todos os dinheiros que estavam ali guardados, né? Um funcionário público, por exemplo, um policial militar,
O PM, ele pega o carro lá que está estacionado lá na delegacia, na delegacia e leva o CD player do carro, né? Ele não tem a posse daquele bem, o carro estava ali estacionado, ele abre e leva embora, mas ele teve acesso porque ele é policial militar, né? E aí nós temos que não tem a posse, então, do dinheiro, valor ou bem. Então aqui é diferente das outras duas modalidades de peculato, que é o peculato apropriação e o peculato desvio, que nós vimos, né? Porque para o peculato furto, a subtração, o funcionário não pode ter a posse. Né? Se ele não pode ter a posse do dinheiro, valor ou bem, então aí possivelmente ele comete o peculato furto, subtração, né? E o último, que é muito importante vocês prestarem atenção, é aqui, ó. Ele só vai responder pelo peculato subtração se ele se aproveitar da facilidade, da qualidade de funcionário público, né? Se de alguma forma ele subtrair, vamos lá, ele vai praticar o verbo, ele furtar, ele retirar, ele subtrair um bem que está lá, que é da administração pública, mas de nenhuma forma ele se aproveitou dessa facilidade de funcionário público. Um exemplo, o funcionário público que trabalha lá na Secretaria de Esporte, ele de madrugada, ele pula o muro da Secretaria de Esportes, ele arromba a porta da Secretaria de Esportes, ele quebra lá a janela e ele leva embora o computador lá da repartição em que ele trabalha. Ok. Ele levou embora, ele furtou, mas ele se aproveitou dessa condição, dessa facilidade aqui que lhe dá a qualidade de funcionário público? Não, né? Podia ser qualquer pessoa pulando o local, arrombando a porta. Portanto, esse funcionário vai responder pelo peculato subtração do 312, parágrafo 2º? Não, né? Esse funcionário, ele vai responder pelo 155 do Código Penal, que é o crime de furto, né? Porque uma das condições aqui por peculato furto não foram preenchidas, que é a facilidade de qualidade de funcionário público. Então, por isso que tem que levar em consideração isso, né? Também tem uma outra situação, que é quando o funcionário público, ele, como diz lá o parágrafo 1º, quando o funcionário, ele concorre para que o terceiro subtraia. Concorre dolosamente para que o terceiro subtraia, né? Intencionalmente. Então, por exemplo, com dolo, o funcionário público, ele deixa a porta aberta, por exemplo, para que um amigo dele, um terceiro, venha à noite e adentre pelaquela porta e leve o computador embora. Leve o computador embora. Bom, ele vai responder pelo quê? Vai responder pelo peculato furto, porque ele, com dolo, concorreu para que terceiro levasse, né, praticasse o furto, né? Então aí seria um concurso de pessoas, o particular também responderia pelo peculato e o funcionário também pelo peculato furto, inclusive na modalidade dolosa, né? Existe também o peculato culposo, que nós vamos estudar aí daqui a pouco. Vamos ver aqui algumas questões de concurso. Sobre o crime de peculato, verifica-se que, na modalidade furto, é prescindível que o agente se valha da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Lembrando o que é prescindível. Prescindível é o contrário de imprescindível. Imprescindível é que é obrigatório que haja essa qualidade, né, de facilidade. Então aqui está dizendo que não precisa o funcionário se valer da facilidade de qualidade de funcionário público. Para ocorrer o peculato furto, não precisa dele se valer da facilidade? Lógico que precisa. Acabamos de ver isso, né, que é uma das condições aqui, ó. Tem que se aproveitar dessa condição de qualidade de funcionário público. Então essa assertiva está falsa, muito falsa. Segunda questão, funcionário público que vai à repartição à noite e arromba a janela para subtrair objetos, comete o crime de peculato. Tá certo isso? É o exemplo que eu dei, né? Não vai responder pelo peculato, né? Está falso. Nesse aqui ele vai responder por furto, porque ele também não se valeu dessa condição. Uma outra questão aqui.
Tícia, funcionária pública, ao furtar a carteira da colega, também funcionária pública, pratica o crime de peculato furto, previsto no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Veja só, a Tícia, que é funcionária pública, ela furta a carteira de uma colega. Então, a colega estava com a carteira lá na repartição. E essa colega também é funcionária pública. Ela vai praticar o peculato do 312? Não, né? Tá falsa essa aqui. Ela vai responder pelo 155 do Código Penal. Né? Ela teve facilidade de acesso a essa carteira só porque é funcionária pública? Não, qualquer um poderia ter praticado esse furto. Né? Então essa aqui também está falsa. O peculato de uso, que é uma questão importante aí a ser dita. Né? Lá na aula de subtração, quando nós falamos sobre o crime de subtração do artigo 155, do furto, a gente já falou sobre o furto de uso. Aí uma questão importante é o peculato de uso. Né? Existe essa figura jurídica do peculato de uso? Existe. Não configura peculato quando o funcionário público usa de bem infungível. Né? O que é bem infungível? É o bem não consumível, aquele bem duradouro, né? E desde que ele tenha o dolo, a intenção de devolver esse bem, né? Então, na hipótese de que um funcionário público ele utilize um carro, um veículo para realizar um passeio particular e não quer ficar com esse carro, ele devolve logo em seguida. O passeio durou 2 horas, o passeio particular. Foi ali, sei lá, foi na praia e só voltou. E devolveu o veículo. Ele vai responder pelo peculato de uso desse carro? Não, né? Porque carro é um bem infungível, um bem não consumível e, portanto, ele não responderá pelo peculato de uso do veículo. Só que a jurisprudência diz o seguinte, que quanto ao combustível, quanto à gasolina ou álcool que esse funcionário usou, aí o combustível é passível de 312 do Código Penal. Porque o combustível não é bem infungível. O combustível é bem fungível e, portanto, pode ser objeto material, pode ser objeto do crime do 312 do Código Penal. Né? Vamos lá para questões de concurso. Vamos lá. Dora, em razão de defeito verificado em seu computador pessoal, leva clandestinamente o computador portátil da repartição pública em que trabalha para casa, usando-o para a confecção de um trabalho da faculdade. Em seguida, restitui o equipamento, sem que ninguém tenha percebido sua falta. Nesse contexto, majoritariamente se afirma que Dora cometeu o crime de peculato apropriação. E aí, verdadeiro ou falso? Existe peculato do computador que ela levou sem a intenção de permanecer com esse computador e devolveu? Não, né? Então essa aqui é falsa, assertiva falsa. Segunda, no caso de funcionário público que faz uso pessoal de veículo pertencente à administração pública, não cabe peculato com relação ao veículo. Entretanto, é admissível o crime incomendo no que diz respeito ao combustível utilizado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? Acabamos de estudar sobre esse assunto do peculato uso. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, eu já lecionei lá na aula de 327, mas é bom realçar aqui. Aplica-se princípio da insignificância no peculato, por regra, por esta súmula aqui, súmula 599 do STJ, princípio da insignificância é inaplicável, não se aplica aos crimes contra a administração pública. Então, se tiver qualquer pergunta que faça referência a entendimento sumular, que faça referência à jurisprudência do STJ, perguntando se aplica ou não se aplica, você tem que se recordar aqui dessa súmula 579, né? Princípio da insignificância, que é para excluir a tipicidade do crime de peculato, não vai se aplicar, Apesar de ter um ou outro entendimento que a gente acha aí na jurisprudência aplicando, mas súmula é muito clara. E a questão de concurso, sempre quando ele fizer, ele vai fazer referência à súmula. Vamos dar uma olhada aqui, De acordo
com a jurisprudência sumulada, olha lá, ele está perguntando de súmula, do STJ, princípio da insignificância é aplicável aos crimes cometidos contra a administração pública? Não, né? Existe súmula 599 do STJ dizendo que não. Vamos lá, outra. Sobre o crime de peculato, verifica-se que, como regra, admite a aplicação do princípio da insignificância, segundo, olha lá de novo, segundo jurisprudência do STJ. Falsa, né? Também não. Mais uma. O princípio da insignificância poderá ser aplicado aos crimes contra a administração pública quando o agente for primário e o prejuízo causado ao erário for inexpressivo? Não, né? O princípio da administração pública é vedado pela súmula 599, portanto essa também falsa. Mais uma. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável, está perguntando de novo, ó, jurisprudência do STJ, é aplicável o princípio da insignificância ao peculato, desde que o prejuízo causado à administração pública não ultrapasse um salário mínimo e o agente não seja reincidente. Não, né? Isso é falso, isso aí se aplica lá no furto do 155, aqui no peculato, não. Né? Vamos para o último, que é o peculato culposo, né? O peculato culposo. O peculato culposo qual que é? Aquele que a pessoa não tem dolo, né? Aquele com a qual ocorre o peculato por imprudência, imperícia ou negligência, que são as modalidades de culpa, né? Do direito penal. Então, o funcionário público que concorre culposamente para o crime doloso de outrem é o funcionário público que, por desleixo, por descuidado, né, por falta de atenção, aquelas situações que caracterizam a culpa. Né? Quando ele auxiliar culposamente para o crime doloso de uma terceira pessoa, como de alguma forma essa conduta por imprudência, negligência ou imperícia for auxiliar para que um terceiro se aproprie ou furte um bem que estava sob a posse da administração pública, esse funcionário público ele vai responder pelo chamado peculato culposo. Então tem que haver a culpa, que é a falta do dever de cuidado. Esse terceiro que pratica aí o desvio, a apropriação, o furto, portanto, ele tem que se aproveitar dessa facilidade ocasionada pela conduta do funcionário público e com isso o funcionário público vai responder pelo peculato culposo. Né? Só ver aqui, desculpe. O peculato culposo, portanto, o funcionário público vai responder sim por esse. Então vamos pegar um exemplo aqui. O funcionário público que é o responsável lá por uma repartição pública. É ele que tem que fechar essa repartição pública. Ele que tem que fechar as janelas, fechar as portas. Num dia ele está com pressa, porque vai ter que pegar o filho na escola e ele já está atrasado. Ele esquece de fechar a porta e fechar a janela. E vai embora, e deixa tudo aberto. E aí vem um terceiro, e aí esse terceiro chega lá, se aproveita de que essa porta está aberta, abre a porta e leva os computadores dessa repartição, justamente porque a porta estava aberta. Então ele se aproveitou dessa facilidade ocasionada aí pela culpa do funcionário público. Levou os computadores, levou embora os computadores. Esse funcionário público teve dolo? Teve a intenção de ajudar esse terceiro? Não, não teve intenção. Foi por uma falta de descuido. Ele esqueceu as portas abertas, né, as janelas abertas. Portanto, esse funcionário público vai responder por peculato culposo e não por peculato doloso. Né? Então ele vai responder pelo peculato culposo. Lembrando que não há tentativa de peculato culposo. Né? Crime culposo não tem como você ter tentativa de crime culposo. Né? Tentativa é só em crime doloso, porque você tem que querer o resultado para ser tentativa. Então só tem peculato culposo se ocorrer o resultado. Né? Se acontecer o resultado do crime, que é o terceiro lá praticar o furto, a subtração, enfim, a apropriação, aí sim é que haverá o peculato culposo. Aí nós temos a reparação do dano. Quando ocorrer o peculato culposo, esse exemplo que eu dei que a pessoa esqueceu as portas abertas e veio um terceiro e levou embora os computadores. Se valeu dessa facilidade pelo esquecimento do funcionário público de fechar a porta. O que acontece? Ele vai ser denunciado pelo crime de peculato culposo. Só que, como ele não teve dolo, nós temos o artigo 312, parágrafo 3º, que fala que se esse funcionário reparar
o dano, reparar o dano. Então vamos lá, o terceiro levou embora computadores no valor de 10 mil reais. 10 mil reais foi o prejuízo ocasionado com esse terceiro pela falta de atenção do funcionário que deixou a porta aberta. Se esse funcionário público devolver os 10 mil reais para a administração pública e essa devolução for antes da sentença irrecorrível, sentença irrecorrível é aquela que ainda não houve o trânsito em julgado, né? Ainda cabe recurso, né? Se não houve o trânsito em julgado ainda e o funcionário público devolver os 10 mil para a administração pública e fizer a prova disso no processo, o que acontece se ele reparar o dano antes da sentença irrecorrível? Vai extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. O que quer dizer isso, extinguir a punibilidade? Quer dizer que ele não será condenado a nada, não vai constar nada lá na ficha dele, não gera antecedentes nem nada. Extingue a punibilidade. Né? É como se o crime não tivesse ocorrido. Como se, né? Terá esse resultado. Agora, se o funcionário público reparar, né, esses 10 mil reais após a sentença irrecorrível, quer dizer, já transitou em julgado, não cabe mais recurso, não cabe mais recursos, né? Já é decisão definitiva. O que acontece? Se for após a sentença recorrível, diminui-se a pena pela metade. Então ele terá a pena aplicada, mas devolvendo os 10 mil reais, haverá uma redução de pena pela metade, por mais que não caiba mais recurso. Lembrando que isso é quanto ao peculato culposo, né? Um peculato culposo. Vamos ver aqui questões de concurso. O funcionário público que concorre culposamente para o crime de peculato cometido por outrem, reparando o dano após a sentença condenatória de primeiro grau, porém, durante o trâmite de apelação, quer dizer, não transitou em julgado ainda, quer dizer, cabe recurso, tem direito à extinção da punibilidade? Sim, verdadeiro. Né? Segunda questão. Sobre o crime de peculato, verifica-se que, na modalidade culposa, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível reduz a metade da pena? Não, né? Na verdade, extingue a punibilidade. Então, essa aqui está falsa. Outra, no crime de peculato culposo, de novo, ó, o arrependimento posterior não pode dar causa à extinção da punibilidade do agente. O que é o arrependimento posterior? É aquele previsto no artigo 16 do Código Penal, que é quando a pessoa repara o dano ou devolve a coisa da consumação do delito, veja só, da consumação do delito até o recebimento da denúncia. Se a pessoa, portanto, devolve num crime de peculato do culposo, ele devolve o bem ou repara da consumação até o recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia ainda teve a sentença transitada em julgado? Lógico que não, né? Então, se não teve a sentença, vai dar causa à extinção da punibilidade se ele devolver lá os 10 mil reais para a justiça dos computadores que foram levados? Não, então aqui não pode dar causa? Pode dar causa sim. Então essa aqui está falsa, porque se ele devolver os 10 mil reais entre a consumação e o recebimento da denúncia, que é o artigo 16, está dentro aí da reparação do dano do 312, parágrafo 3º. Então essa é falsa. Pode dar causa, pode não, né? Dará causa sim à extinção da punibilidade. Mais uma. É cabível a extinção da punibilidade no peculato culposo, no caso da reparação do dano ser efetuado em momento anterior à sentença irrecorrível. Essa aqui está verdadeira, é isso mesmo. E a última, tratando-se de crime de peculato culposo, a reparação do dano após o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocasiona a extinção da punibilidade? Se for depois, vai ocasionar essa extinção da punibilidade? Não, né? Não ocasiona, só na verdade reduz em metade. Então essa aqui está falsa. Né?
Lembrando que é possível, nós estávamos falando aqui, ó, nós estávamos falando de reparação do dano no peculato culposo, que é o 312, parágrafo 3º. Agora, um outro ponto é, cabe reparação do dano no peculato doloso? Cabe também. E quando que pode ser aplicado essa reparação do dano no peculato doloso? Olha aqui, ó, no artigo 16, que é o que acabamos de falar, né? O arrependimento posterior, que é aquele onde um funcionário vai, a pessoa, o sujeito ativo, o autor da conduta, vai reparar o dano da consumação, após a consumação, até o recebimento da denúncia. Então, nessas situações, caberá o arrependimento posterior. Só que o arrependimento posterior, o que acontece? Só diminui a pena, né? O arrependimento posterior não exclui a punibilidade, só diminui pena. Ou se, no peculato doloso, ele reparar o dano após a denúncia, né? Aqui é até o recebimento da denúncia. Se ele reparar o dano após o recebimento da denúncia, o que acontece? Aí não cabe mais o artigo 16. Não cabe mais o 16 se for após o recebimento da denúncia. Aí só vai caber essa circunstância atenuante aqui do artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Então ainda cabe reparação do dano mesmo no peculato doloso, mas só nessas duas ocasiões aqui. Beleza? E aí nós temos, para terminar essa aula, a última modalidade de peculato, que é o peculato mediante erro de outrem, também chamado aí pela doutrina de peculato estelionato. Vamos lá ler o artigo 313. Olha o verbo, o mesmo verbo, né? Apropriar-se, que é a conduta, né? O núcleo do crime. Quais são os objetos materiais? Dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo, então quer dizer, tem que estar o funcionário público no exercício do cargo, recebeu a posse por erro de outrem, por erro de um terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, e também o juiz será obrigado a aplicar a multa. Vamos lá. Qual é o bem jurídico? O bem jurídico continua sendo aqui a administração pública, né? Continua sendo aí a moralidade, enfim, o interesse material da administração pública nesses bens. Quais são os sujeitos ativos do crime? Funcionário público, né, porque é crime próprio, conforme já falamos lá no 312, e o sujeito passivo, a vítima, né, sujeito ativo é o autor da conduta. Sujeito passivo é o Estado e também a vítima, a pessoa que foi lesada com essa conduta do autor. Então pode ser um particular, pode ser o terceiro que foi lesado lá, que o bem dele foi desviado, né? Vamos lá, a tipicidade objetiva. Apropriar-se, né? O verbo aí do tipo penal, né? O apropriar-se, esse verbo, se apropriar, o que quer dizer o apropriar-se? A gente já estudou, né? É a mesma situação do apropriar-se lá que nós vimos no 312, no 312 caput, né? O que significa o se apropriar, né? Ele pega o bem que ele já tem a posse e inverte, né? Qual é o objeto material? Dinheiro ou qualquer utilidade, né? É um peculato estelionato, né? Por isso que ele é chamado de peculato estelionato, né? Porque a vítima entrega um bem a ele porque está em erro e esse erro não é provocado pelo agente, pelo autor da conduta. Então ele tem que receber esse bem, esse dinheiro, ou esse bem, ou qualquer outra utilidade, porque ele é funcionário público, justamente porque ele é funcionário público, no exercício do cargo, né? E a pessoa vai entregar esse bem, esse dinheiro, esse valor a ele por erro. O que quer dizer isso, por erro? Ela acha que deveria entregar para aquele funcionário, né? O erro não é provocado pelo funcionário público, então esse erro não é provocado pelo funcionário público, é a vítima, né? A vítima, pessoa que deixa o dinheiro ou qualquer outra, a vítima que está em erro. Então ela acha que tem que entregar lá um bem ou qualquer outra utilidade para o João que é o escrevente do cartório, quando na verdade não é com o João que ela tem que entregar esse bem. E o João recebe esse bem. O João
dentro da sua relação da função pública, no exercício do cargo, sabendo que não é ele que tem que receber esse bem, recebe o bem, fica com esse bem para si. Então não foi o João, funcionário público, que provocou na cabeça da vítima esse erro, né? Então a pessoa entrega o bem a ele, ele fica quieto, acha, né, não fala nada, mantém a vítima em erro e acaba esse terceiro dando uma destinação diversa, né? Então, assim, esse erro pode ser de qualquer forma. A pessoa achou que o erro aqui, ele é chamado, né, pela doutrina de erro espontâneo, né? Erro espontâneo da vítima. Porque se o erro for provocado, por exemplo, se o funcionário público provocar o erro na cabeça da vítima, provocar o erro, falar, não, senhor, olha, o senhor veio trazer esse bem aí aonde? O funcionário público falar isso lá para a vítima. Ah, não, é comigo mesmo que o senhor tem que deixar esse bem, deixa aqui comigo. Ele está provocando o erro na cabeça da vítima. Se ele está provocando o erro na cabeça da vítima e a vítima deixar esse bem nas mãos do funcionário público, isso aí já não é mais o crime de peculato estelionato. Isso aí, na verdade, vai ser o crime de estelionato do 171 do Código Penal, né? Então ele vai provocar o erro. Então provocar o erro é um estelionato comum. Agora, se o erro aqui for espontâneo, é o 313, né? O 313 que a vítima vai entregar a coisa, deixar o valor, e o funcionário público vai pegar esse valor e vai se apropriar desse bem. A tipicidade objetiva só existe na modalidade dolosa, né? Só com a intenção de apropriação. A pessoa sabe que está rolando um erro na cabeça da vítima, o funcionário público sabe que está acontecendo um erro, e ele, com intenção, se apropria desse bem. Com a má fé, ele se apropria desse bem em razão do erro espontâneo do particular, da pessoa, né? A consumação se dá quando? Ora, no momento em que o agente público se apropria da coisa. A gente já viu lá que a consumação do apropriar é quando o funcionário público age como se dono fosse, né? Com a intenção de proprietário, como se proprietário fosse, com a intenção de assenhoreamento, né? Então ele pega esse bem que o particular deixou por erro espontâneo nas suas mãos e o funcionário público vai pegar isso e vai vender, e vai doar, enfim, vai agir como se proprietário fosse. A tentativa é possível? É possível, né? A tentativa pode acontecer sim com isso, né? Nas situações em que a tentativa, a pessoa recebe por erro, fica quieto lá, e aí na hora que ela vai tentar, né, vender ou vai tentar doar, alguém descobre isso e não deixa que o funcionário público se aproprie, né? A ação penal é pública e incondicionada. Para todos os peculatos serão de ação penal pública incondicionada. Questão de concurso aí. Para do peculato 313. Comete o denominado crime de peculato estelionato o agente público que apropria-se de dinheiro que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Verdadeiro essa assertiva. A segunda aqui, ao peculato mediante erro de outrem, se aplica por expressa disposição legal a causa extintiva da reparação do dano anterior à sentença irrecorrível. Ao peculato mediante erro de outrem, existe aí uma expressa disposição legal no 313 que fala sobre causa extintiva de punibilidade pela reparação do dano? Existe isso no 313? Não, não existe, né? Então essa aqui está falsa, alternativa falsa. O que existe, essa previsão, é lá no 312. No 313 não tem. E ele está perguntando aqui só do peculato por erro de outrem, né? Muito bem, terminamos aqui o peculato. Eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever aí no canal, acessar, se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Além de se inscrever, ativar ali o sininho, né? Olha que sininho maravilhoso que eu fiz aqui. Ativa o sininho, porque assim você vai receber as notificações de quando tiver novos vídeos. Tem também meu Facebook, Prof. Cristiano Martins, meu Instagram, Prof. Cristiano Martins. Muito obrigado e conto contigo nas próximas aulas aí de Direito Penal. Grande abraço!
Até mais!